eu passei por TAG por volta de 7, 8 anos. Tenho percebido que alguns sintomas estão querendo voltar novamente. Há possibilidade de ter depois de 7 anos? Sim, pode voltar. Podem voltar os sintomas, você pode abrir um quadro novamente. Por isso que a gente trata TAG como sendo um quadro crônico, né? Porque se você for exposto a uma situação que é estressante para você, que é um gatilho para você, se você está sob estresse há um tempo por algum conteúdo aí da sua vida, algo que aconteceu, você pode abrir um novo quadro, né? Quando é que a gente chama de TAG? Quando a gente já está há 6 meses vivendo um estado de preocupação constante, de sintomas físicos, né? Uma preocupação excessiva com aquilo que não precisa desses excessos de preocupação, aí fica com sintomas físicos como dor abdominal, mão gelada, uma tensão muscular muito grande, né? Tem até dor no corpo por isso, tem distúrbio de sono, e esses sintomas decorrentes de uma ativação de adrenalina muito grande que gera o que você está falando de sensação de fadiga. Essa sensação de fadiga é pelo estado de tensão constante. A sensação de batimentos lentos, veja só, você escreveu sensação de batimentos lentos. Isso é uma percepção. Precisa saber se de fato você tem uma alteração de frequência cardíaca. Como que você sabe? Você pode fazer isso de uma forma muito simples, né, que é contando aqui ou no pulso, né, que vai ser uma frequência de pulso. O que é batimento lento? Quando você perceber que ele está aí abaixo de 60. Em alguns casos a gente considera aí 58, tudo, mas pensa abaixo de 60. Onde é que a gente entende normalidade? De 60 a 100. Mas algumas pessoas com 90 já percebem uma aceleração, depende do padrão médio dela. Então pensa uma coisa, quando a pessoa tem um quadro de ansiedade, ela já tem uma preocupação excessiva, no TAG, por exemplo, ela é muito preocupada também com as sensações corporais. Essa ideia de que é a sensação de batimento lento, ela não pode ser só uma ideia, você tem que ter certeza. Por quê? O fato de você já ter tido um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada pode fazer com que você correlacione as sensações e, na verdade, não ter nada a ver uma coisa com a outra. Pode não ter nenhuma relação com o quadro de TAG e ser completamente outra coisa, nada a ver, né? Então pensa só, fadiga, que é a sensação de falta de energia, de que não tá rolando, né? De que não tem aquele drive de vida, ela pode ser decorrente de uma série de coisas. Inclusive, recentemente, a gente tem muita gente com esse tipo de sintoma pós-infecção por corona. E aí, dá uma olhada na tua história, dá uma revisada aí, quando que apareceu a fadiga. Quando que apareceu essa sensação de batimento lento e verifica se existe mesmo batimento lento. Se você tem apresentado palpitação ou não, né, que é o aumento da frequência. O que é sintoma de verdade? Porque para ser TAG e você achar que está voltando, aí você tem que entrar naqueles critérios que eu citei há pouco. Mais de 6 meses daqueles critérios que eu falei, de preocupação excessiva, sintomas corporais, distúrbio de sono, a sensação de dor no corpo, tudo isso pra gente chamar de TAG. Mas sim, quem já teve tem que ficar atento para a reabertura do quadro. E a Josivane perguntou logo no início se é comum ficar instável se você apresentou alguma situação de estresse. Sim, inclusive se o quadro estava em andamento e estava estável e você apresentou uma situação na vida, ficou estressado por algo, pode existir a sensação de instabilidade, a sensação de, nossa, parece que está voltando tudo, mas tem muito mais a ver com o medo de voltar, né? E, obviamente, o estresse que você está vivendo do que a ideia de que vai voltar para o que era exatamente antes. Existe uma chance maior de quem já teve, já tratou e já desmamou de apresentar o quadro novamente. Uma chance é maior de quem já apresentou do que quem nunca apresentou. E, a maioria das vezes, o quadro reabre apenas quando a gente também não lidou com algumas coisas. E aí eu vou falar com um pouco mais lento aqui pra gente pensar com muita delicadeza nisso, tá? E aí o Murilo também pensando nele, na pergunta dele. Às vezes a gente tomou o remédio, fez algumas coisas, mas a gente tem alguns estressores psicossociais, algumas estressores ali que são constantes na nossa família, que de vez em quando aparecem, ou alguma dinâmica de trabalho
que na verdade são os nossos gatilhos e a gente tem que lidar com isso. Já vi casos das pessoas mudarem de trabalho, de tipo de trabalho, para poder não apresentar novamente o quadro, para conseguir lidar com isso, para melhorar essa gestão de estresse. E a gente tem que pensar nisso, que fazer isso. O pessoal que tem ansiedade generalizada tem um sofrimento às vezes silencioso, né? Muita gente percebe uma pessoa que tem TAG, mas outros não, porque são tensos, preocupados, sofrem ali, são exigentes, né? E tem um sofrimento muito grande. E por isso que tem que observar o que são essas coisas que na verdade podem ser gatilho para você, tá? Então sim, eu recomendo você que reavalie, que volte. Não necessariamente você precisa voltar para o estalopram, né? TAG pode ser tratado, dependendo da intensidade do sofrimento, com exercício e psicoterapia. Então tenta voltar primeiro para psicoterapia. Palpitação, se você tem tido de forma constante, o ideal é que avalie com a cardiologia primeiro, faz uma avaliação clínica inicial e aí depois você libera para fazer exercício. Tem um vídeo no canal sobre como parar a palpitação mais rapidamente, tem a ver com respiração. Se você não conhece, depois vou colocar para você esse link lá na resposta da pergunta, esse link abaixo, para você ver como fazer para parar e ficar mais calmo.